Após o indiciamento de 37 pessoas por suposto envolvimento no plano de golpe, o inquérito deve ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. A gente vai tentar entender um pouco mais sobre o processo, como ele vai se desenrolar a partir de agora. E para isso convidamos o professor de Direito Penal da PUC, em São Paulo, Maurício Januzzi. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos à disposição para tentar esclarecer melhor toda essa questão. Professor, eu queria começar pela linha de defesa apresentada, uma delas, pelo ex-presidente Bolsonaro e por apoiadores dele, que questionam o papel do ministro Alexandre de Moraes. Pelo fato de ele ser vítima no processo também, há algum dispositivo legal que o impede de participar do julgamento? Por exemplo, ele era tido como um dos alvos dessa suposta tentativa de assassinato. Ele pode participar do julgamento ou há algum impeditivo, repito, legal que determine que ele não é isento o suficiente para dizer se aquilo é crime, não é crime, quantos anos de pena ou não devem ser atribuídos a esse ou aquele réu? Bom, vamos lá. Um dos pressupostos para que alguém julgue é que ele seja isento, ou seja, não tenha a predisposição para condenar ou absolver. E, neste caso, na qualidade dele, do ministro Alexandre de Moraes, ser vítima da tentativa de homicídio que seria feita contra ele, ele passa a ser suspeito, isto é, interessado em punir eventuais pessoas que queriam matá-lo. De tal modo, essa suspeição leva a uma parcialidade. Ora, se estamos desejando que esse julgamento seja imparcial, que a acusação apresente suas provas e a defesa também, mas uma das vítimas é o julgador, me parece que esta imparcialidade que é necessária para o julgamento, ela deixa de existir. Então, esta suspeição, que é o que a lei diz, ele é suspeito não porque existe uma suspeita, mas suspeito porque ele tem interesse em que se julgue favoravelmente a acusação, faz com que ele se retire do julgamento e não julgue esta ação, justamente porque ele era um dos alvos. Mas isso é dado pelo Código de Processo Penal, e cabe a ele, ministro, se declarar suspeito ou não, porque é uma questão de foro íntimo, de foro privado, e não uma questão de impedimento em que seriam questões processuais de ele já ter atuado no caso especificamente e, ao meu ver, já atuou na medida em que ele decretou as prisões. Ele deveria sair desse caso e não participar do julgamento. Então, na minha opinião, ele está impedido de julgar e suspeito de julgar, porque ele é vítima e, portanto, não deveria participar do julgamento pela ausência da imparcialidade dele. Doutor Maurício, muito bom dia. Duas questões rápidas. Primeiro, ele estando impedido, os demais 10 ministros poderiam julgar, me parece, né? E a outra questão é, muita gente vem dizendo que, e com propriedade, de que planejar um assassinato não é crime no Brasil. A gente pode chegar até perto das vias de fato, mas se não começar a ação, não estaria cometendo crime. Isso vale para 1, 2 ou até 3 pessoas. Mas, ao que eu entendi, se forem mais de 3, 4 ou qualquer número mais, estaria configurada a formação de quadrilha com pena de até 10 anos. Isso está caracterizado nesse caso? Então vamos lá, são 3 perguntas. Saindo de cena o ministro que é vítima, os outros 10 ministros, com isenção e com imparcialidade, que é o que se pede, podem julgar se será recebida a denúncia e julgar ao final este processo. Então os outros 10 estão aptos a fazer esse julgamento. Existe uma questão muito importante que o telespectador deve saber, que para que se cometa um crime, nós temos 4 fases, chamada de iter criminis, ou seja, o caminho do crime. A primeira é a cogitação, que é o pensamento, eu quero matar alguém. 2, atos preparatórios, eu vou matar esse alguém com veneno, vou comprar o veneno, vou matar esse alguém com uma arma, com uma corda ou com uma faca e vou comprar os instrumentos. Nessas 2 primeiras fases, cogitação e atos preparatórios, não há como punir ninguém. Eu passo a ter uma punição quando eu vou para o 3º e 4º
passos do Intercrimes, que é o início da execução e, ao final, a consumação do crime. Então, eu tenho cogitação, eu tenho atos preparatórios que não são puníveis, eu tenho atos de execução e a consumação. Ora, pensar em matar alguém e comprar uma arma, fazer um plano, ter atiradores de elite, etc., posicionados para matar, e não praticado nenhum ato de execução, isso não configura crime de homicídio. A partir do momento em que eu tento fazer isso, ou seja, efetuo um disparo, esse disparo pode até atingir a vítima, não de forma letal, ou pode passar perto da vítima, como foi o caso do Trump lá nos Estados Unidos, aí sim eu tenho atos de execução. A partir desse momento, existe a tentativa de homicídio. Durso? Bom dia, doutor Januzzi. Alegria encontrá-lo e recebê-lo aqui na programação da Jovem Pan. Doutor, um dos indiciados nesse inquérito é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é bem provável que a PGR ofereça a denúncia e esta denúncia seja recebida no Supremo Tribunal Federal. A pergunta é o seguinte: com relação à inelegibilidade de 8 anos que Jair Bolsonaro hoje está sendo punido, em razão dessa nova situação, se houver e ele se tornar de fato réu, você vê algum tipo de influência naquele processo de inelegibilidade que ele tenta reverter, ou isso é totalmente independente e não tem diferença nenhuma no processo de inelegibilidade? Um abraço a você também, Durso. Vamos lá. A partir do momento que eu já tenho uma inelegibilidade já colocada e eu tenho um novo processo, isso não vai interferir, porque cada processo é um só. Hoje ele já está inelegível, mas é lógico que toda aquela questão, ao meu ver, de anistia que estava sendo gestada lá no Poder Legislativo, através de aliados, através de uma anistia do 8/11 e também do próprio presidente Bolsonaro, para retirar essas punições, fica mais difícil, na medida em que eu tenho fatos novos, fatos que são objetos de um processo perante o Supremo Tribunal Federal, e que só ao final e ao cabo de um julgamento transitado em julgado, quando não cabe mais recurso, é que ele se tornaria inelegível. Entendo que juridicamente não vai influenciar, mas politicamente vai influenciar, porque aquela gestão daquele plano, né, ou daquela anistia geral e restrita cai por terra na medida em que os fatos novos dão conta de que aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro efetivamente era um plano realmente para um golpe de Estado. Quero agradecer ao professor de Direito Penal da PUC, Maurício Januzzi. Professor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço e fico à disposição da Jovem Pan.